E o tema de hoje nesses erros comuns é preparação da lâmina. Quais são os erros que a gente comete quando vai preparar uma lâmina natural? A lâmina natural da sua cliente, no caso, né? Então, eu preparei alguns tópicos aqui, eu tenho até uma colinha, vocês não reparam se eu olhar pro lado de vez em quando, é porque como vai ser muito falado, pode ser que eu esqueça de mencionar alguma coisa que seja bem importante e eu não quero que você saia daqui com dúvidas. Então, qualquer dúvida que você tiver enquanto eu estiver falando também, pode colocar no comentário, que aí eu vou lendo e vou respondendo gradativamente, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre a preparação de lâmina, quais são os erros comuns. Aqui eu pontuei 5. Então, a gente vai conversando sobre isso. E a primeira coisa que a gente vai falar é sobre preparação na área da cutícula, que no nome científico é o eponíqueo, onde fica aqui na parte superior mesmo, né? Na parte mais proximal da unha. E quais são os métodos a fazer? Você faz a preparação da área da cutícula diretamente com a broca ou você faz o afastamento dessa cutícula antes de passar a broca? Responde aqui pra mim. O que você faz primeiro? Então, o que eu sempre falo para as minhas alunas? Se você passar a broca primeiro, você vai estar perdendo tempo e vai fazer um retrabalho. Por quê? Eu indico sempre afastar a cutícula com a espátula, tá? Por que eu falo isso? Você afastando a cutícula com a espátula ela serve para poder ajudar a gente no processo, adiantar o processo da broca, vamos dizer assim. Você afastando, você já vai ter uma visão ampla do que você precisa desgrudar na lâmina, daquelas pelinhas que ficam grudadas na lâmina, o que você vai precisar retirar ali com a broca, tá? Se você passar a broca sem afastar a cutícula com a espátula, no caso, você vai ter um retrabalho, porque ali você vai passar a broca, vai tirar aquelas pelinhas que estão ali na sua visão, depois você vai precisar afastar aquele excesso de cutícula com a espátula de qualquer forma, para poder você ter uma área maior para trabalhar todo o produto que você vai colocar ali no alongamento. E aí você afastando, você vai ver que tem mais pelinha para poder ser retirada com a broca. Aí você vai ter que usar a broca novamente. Tá vendo como que é um retrabalho? Então, por isso que eu sempre indico usar a espátula primeiro para fazer o afastamento. Daí você vai ter uma visibilidade mais ampla do que realmente precisa tirar aquelas pelinhas que ficam grudadas na área da cutícula mesmo, na parte da lâmina. Vai retirar com a broca, tá bom? E por que a gente precisa tirar essas pelinhas que ficam grudadas? Aí você pergunta, Raiane, mas a gente já não pode já ir para preparação da lâmina sem afastar a cutícula, sem passar broca, sem tirar essas pelinhas? Não, você precisa fazer esse primeiro passo da parte do eponíqueo, da área da cutícula, porque se você não tirar essas pelinhas, futuramente pode te causar um descolamento e uma infiltração, tá? Causar, no caso, na unha da cliente que você está fazendo o alongamento. Essas pelinhas, elas vão te atrapalhar na hora da aderência do gel, tá? E de acordo com o crescimento, ela vai, toda aquela parte que ficou colada ali naquela pelinha, ela vai descolando de acordo com o crescimento, vai causar descolamento ou inteiriço mesmo do alongamento, ou partes vão descolar e pode causar uma infiltração. E infiltração tem várias consequências, né? Pode causar um fungo, você ficar ali durante muito tempo. Então, é extremamente importante fazer o afastamento da área da cutícula primeiro, para depois passar a broca e retirar aquelas pelinhas que ficam grudadas na lâmina ali na área da cutícula, tá? Então, até aí tudo ok, né? Quem for entrando aí, boa noite. A gente tá fazendo uma live bem comunicativa hoje sobre erros comuns e o tema de hoje é preparação da lâmina, tá bom?
Se você tiver dúvida, já pode colocar nos comentários, que aí eu vou respondendo gradativamente, tá? Um outro ponto que eu coloquei aqui é não preparar essa lâmina para receber os produtos que vão ser depositados ali para o alongamento. Mas que forma de preparo? É a questão mesmo de tirar o brilho daquela unha, de causar aquelas ranhuras naquela lâmina ungueal, tá? Na lâmina natural da sua cliente. Você precisa fazer isso falando no modo cholo, vamos dizer assim, né? No modo bem grosseiro. A nossa unha não tem poros, tá? Mas assim, um exemplo para você entender. Você fazendo as ranhuras com a lixa é como se estivesse abrindo os poros para aquele produto aderir bem, fixar e não causar o descolamento também, tá? Então, assim, depois que você preparar a área da cutícula, você vai passar a sua lixa 100-180, o lado 180, que quanto maior o número de gramatura, menor é a gramatura, no caso, né? Mais fina é o lado da lixa. Então, sempre do lado 180, com muito cuidado. Você vai sempre só causar ranhuras. Pelo amor de Deus, não lixa a unha natural da sua cliente, tá? Você não pode lixar. Você só vai passar mesmo. Se você se sentir insegura na hora de passar a lixa 100-180, você passa a lixa buffer ou é aquela fecha-poros mesmo, a bloco, né? Ela tem vários formatos. Você pode passar ela também, que ela também tira o brilho. Então, é só para causar pequenas ranhuras mesmo, para poder tirar o brilho, para melhor aderência do gel que vai ser depositado ali, tá? Para poder realmente fixar, para receber o pH, no caso, para controlar o pH daquela unha, e o primer adesivador. Beleza? Então, tem que fazer o preparo, porque se você depositar produto ali com aquela unha extremamente lisa, sem nenhum preparo, você pode ter certeza que lá na frente vai causar sim descolamento, tá? Então, o terceiro ponto que eu coloquei aqui, que é muito comum esse erro, é usar os preparadores de marcas diferentes. Eu já fiz alguns vídeos aqui que foram dúvidas também, que me perguntaram, são dúvidas frequentes mesmo, de mistura de produto. Os géis, eles podem sim ser misturados, tá? Por exemplo, você usar o capa base de uma marca e a construção, a aderência da fibra com outros produtos, ponto de tensão com outras marcas, produtos de outras marcas no caso. Porém, os preparadores, eu indico, tá? Que você use sempre da mesma marca, porque os preparadores, eles são essenciais para a aderência do restante do produto que vai ser depositado ali naquela lâmina, tá? Então, os preparadores, eles são essencialmente melhores da mesma marca. Eles são mais eficazes da mesma marca, tá? É arriscado você usar o pH de uma marca, o primer de outra marca, para depois fazer a aderência do gel e da fibra. Tá? Então, os preparadores sempre tem que ser, é indicado que sempre sejam da mesma marca, desde o PrEP, pH ou desidrate, que é a mesma coisa, tá? Não há necessidade de você comprar os dois, ou é um ou é outro. E o primer. O primer, eu sempre indico que tenha em mesa os dois tipos, que é o ácido ou não ácido bond, o adesivador. Por quê? Quando você for fazer a análise daquela lâmina, você vai precisar identificar se aquela unha é oleosa ou se a mão daquela cliente tem sudorese. Sudorese é a pessoa que sua muito a mão, tá? Pessoa que sua muito a mão, pessoa que trabalha muito com água. Isso tudo pode causar descolamentos futuros, tá? Ou infiltração. Então, você sempre vai precisar identificar o tipo de lâmina daquela cliente que está na sua mesa para você saber qual produto usar, tá? Então, o primer ácido, eu já fiz vários vídeos aqui também sobre isso. O primer ácido a gente usa
Quando a unha da pessoa é muito oleosa, brilha demais, mesmo quando você faz aquela preparação, causa aquelas ranhuras, tira todo aquele brilho, continua brilhando, você vê que continua brilhando, ela é oleosa. Ou para aquelas clientes que têm mão com sudorese, que sua demais. Ou então você sempre pergunta, porque por isso que é sempre bom ter uma anamnese, tá? Uma folhinha de anamnese para poder fazer uma análise mesmo de toda aquela cliente, para poder você saber que produto usar, que método usar na hora de fazer o alongamento, tá? Então, o primer ácido você vai usar nesses tipos de unha. Unha oleosa, mão com sudorese ou pessoas que trabalham muito com água. E o primer bond, que é o adesivador, é mais comum de ser usado, tá? Tem gente que usa até quando vai fazer cada lixamento que fizer, passa o primer para poder adesivar mais ainda, porque ele funciona como fita dupla face, né? Antes de passar, de finalizar com o top coat. Também algumas pessoas usam para poder adesivar mais. Então, o primer bond adesivador é para aquelas unhas que são consideradas comuns, que não são oleosas e as pessoas que não têm sudorese nas mãos, tá bom? Outra perguntinha aqui, outro ponto, no caso, que eu coloquei sobre erros comuns na hora da preparação da lâmina. Eu já falei nessa questão do primer, ácido ou bond, expliquei como e quando usar cada um deles. E tem também a questão de não saber a anatomia da unha natural da sua cliente, daquela lâmina natural mesmo, o formato dela natural, para poder saber qual método usar. Nem toda a unha você consegue fazer a aplicação de fibra de vidro. Nem em todo formato de lâmina você consegue fazer encaixe de molde ou fazer alongamento na tip, tá? Então você precisa saber a anatomia da unha para na hora que a sua cliente chegar na mesa, você saber identificar, sem dúvida alguma, qual método você vai usar para aquele tipo de unha, tá? Eu até estava fazendo umas pesquisas alguns minutos atrás. Eu até tentei abrir a live aqui para poder ver se eu conseguia passar slide. Só que eu descobri que só funciona para quem tem iPhone, só para iOS. E o meu celular é Android, tá? Meu celular é um Motorola G8, é Android, então eu não consigo fazer aquela questão de passar, tipo passar slidezinho, fazer a apresentação mesmo, onde a foto fica aqui em cima assim e a apresentação para vocês com fotos. Então eu preparei aqui, eu vou tentar mostrar para vocês pelo notebook mesmo, tá? Então vocês vão ver uma movimentaçãozinha aqui, mas é mais para poder eu mostrar o que eu preparei aqui para poder explicar essa questão da anatomia da unha, para identificar qual método usar para aquele tipo de unha que chega na sua mesa, tá bom? Deixa eu só colocar aqui no ponto direitinho para poder mostrar. Agora vocês vão ver uma movimentaçãozinha, mas é porque eu vou tentar colocar aqui. Deixa eu mexer aqui para poder realmente mostrar para vocês aqui. Pelo notebook mesmo. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho para ficar melhor. Essa live, gente, é uma live que não vai ser muito longa, tá? Eu vou fazer 1 ou 2 vezes por semana. É mais pra gente conversar mesmo. E eu quero que vocês interajam comigo, tá bom? Quero que vocês interajam comigo, tirem suas dúvidas. O que eu puder fazer pra poder ajudar vocês, eu vou fazer. Baixando aqui, deixa eu virar pra poder ver se vai ficar legal. Pra mostrar. Deixa eu virar aqui.
puxar um pouquinho pra cá pra ficar melhor pra ver. Acho que dá pra ver direitinho aqui, né? Tentar abaixar mais um pouquinho pra ficar melhor. É tudo no improviso, gente, mas eu quero explicar direitinho pra ficar bem claro. Porque muita gente tem dúvida, muita gente não sabe analisar mesmo a questão da unha, tá? Então, eu peguei uma imagenzinha da internet mesmo, com uns formatos aqui de unha natural, que é exatamente o que eu tô querendo mostrar pra vocês, tá? Aqui a gente tem alguns formatos de unha, e eu vou mostrar cada um pra vocês o que eu indico fazer, qual método fazer em cada tipo de unha, tá bom? Deixa eu tirar aqui, vamos pro primeiro. Aqui eu acho que dá pra ver direitinho. É uma unha considerada extra grande, como diz ali, como tá escrito, uma unha considerada extra grande. Deixa eu dar um zoom aqui pra poder ficar melhor pra ver. Olha, uma unha considerada extra grande. E nesse tipo de unha aqui, com certeza você consegue fazer aderência de fibra, tá? Você consegue fazer aderência de fibra e fazer encaixe de molde também, assim como a questão de tip, colar tip. Então, essa unha, ela é muito boa pra gente trabalhar. Mas o que eu faria aqui na hora de fazer a aderência da fibra para poder facilitar o meu trabalho? Olha, vou fazer um desenho aqui pra ficar melhor, tá? Vou botar de vermelho. Aqui, eu lixaria essa pontinha aqui, as duas pontinhas, no caso, pra ficar mais arredondado, tá? Eu lixaria. E aí, ficaria melhor pra poder eu visualizar na hora de aderir a fibra, tá? O ponto zero eu colocaria aqui pra cima. Deixa eu colocar a fibra como se fosse o azulzinho. Colocaria o ponto zero aqui em cima, tá? Então, aqui eu faria a aderência da fibra. E aqui, daria pra, aonde eu lixei aqui pra poder ficar um pouco mais arredondado, daria pra eu ver melhor aonde espalhar essa fibra. Sempre em formato linear, simetria é muito importante. Não há necessidade de fazer a aderência da fibra em formato de leque, tá? Pra ter curvatura. Então, aqui eu faria a aderência da fibra, tá? Finge que isso daqui é uma fibra, só pra poder ficar melhor pra você visualizar mesmo. Então, nesse formato extra grande, que é uma unha ótima para ser trabalhada, eu só lixaria as pontas para poder ficar arredondada e ficaria com um visual melhor para poder eu espalhar a fibra, né? Para poder espalhar de ponto zero a ponto zero, que é de canto a canto. Então, essa extra grande aqui, resumindo, né? Dá para poder fazer com muita segurança a aderência da fibra, a aplicação da fibra. Dá pra você sim fazer um encaixe de molde, de cortar certinho de acordo com o formato da ponta ali, da parte do hiponíquel, da borda livre, tá? Pra não machucar o hiponíquel no caso. E dá também pra poder fazer com a tip, tá? Dá pra colar tip tranquilamente. Aqui nesse segundo formato, que é um formato mais quadrado, deixa eu dar um zoom aqui pra ficar melhor pra ver. Pode perceber que ela vai crescendo em formato de leque, assim, ó. Vai crescendo em formato de leque, ó. Ela é uma unha extremamente quadrada, dá pra poder ver que aqui tem uma bordinha livre, tá? Então, tendo essa bordinha livre, você consegue sim fazer o encaixe de molde aí, cortar direitinho de acordo com o formato e fazer o encaixe de molde. E essa estrutura aí dá tranquilamente também para fazer a aderência de fibra. Eu faria a mesma coisa que eu fiz na unha extra grande, tá?
eu arredondaria essa pontinha aqui, tá? Não há necessidade de lixar a borda livre, de tirar o excesso da borda livre no caso. Você só alinha ela mesmo com a lixa. Então, eu tiraria essa pontinha aqui pra poder ficar mais arredondadinha e pra ficar mais visual na hora de eu aderir a fibra. E ficaria mais fácil pra poder eu fazer a aderência da fibra. Meu ponto zero eu subiria um pouquinho. Aqui eu botei de branco, deixa eu botar azul pra ficar melhor. Aqui, ó, meu ponto zero eu subiria aqui direitinho e daria para poder aplicar tranquilamente a minha fibra aqui, bem alinhadinha e bem certinha, bem simétrica, tá? Então, a quadrada também dá para poder fazer a aderência da fibra e dá para fazer o encaixe de molde também tranquilamente. Essa unha aqui, ela é uma unha mais longa. Então, o alongamento vai ficar mais fino de qualquer forma, tá? Não adianta você abrir a fibra em leque para poder ela ficar mais aberta ou mais grossa. Vai ficar uma coisa muito feia, muito grosseira, tá? Aqui eu não encaixaria nesse caso aqui, tá? Eu não encaixaria o molde, porque neste desenhozinho aqui, deixa eu aumentar para ficar melhor para ver. Neste desenhozinho aqui, a gente não tem um desenhozinho de hiponíquel, de borda livre, no caso. Ou seja, o hiponíquel dele é aqui, como se fosse uma unhazinha ruída mesmo. Então, o encaixe de molde, ele é mais dificultoso nessas questões, tá? Porque pode, se você não souber encaixar direitinho, ele pode machucar o hiponíquel. Vai ficar desconfortável e pode machucar mesmo, tá? Pode sangrar, pode cortar. Então, nesse caso aqui, eu não faço molde, eu só faço aderência de fibra mesmo. Não tenho o que fazer em questão de arredondar a ponta, ela tá bem arredondadinha, ela só é comprida. A anatomia dessa unha, no caso, ela só é comprida mesmo. Então, eu só faria a aderência da fibra normal, só que o desenho mesmo desse alongamento, deixa eu botar azulzinho aqui pra ficar. Ponto zero a ponto zero aqui, ó, fibra, bem alinhadinha. O alongamento dessa fibra, dessa estrutura no caso, vai ser super fininha, tá? A pessoa que tem a unha longa e fina, não adianta fazer nada pra engrossar, porque vai dar ruim. Então, você pode alongar tranquilo com fibra, só vai ficar fininho, mas isso daí é por conta da anatomia da unha mesmo, não tem o que fazer, tá bom? Então, aqui eu só faço a aderência da fibra, o encaixe de molde eu não arrisco para não machucar o hiponíquel, porque não tem borda livre. Nesse desenho aí, a unha tá como se fosse ruída. Se tivesse hiponíquel, daria para poder fazer o encaixe de molde tranquilamente. Tem um outro formato aqui, que é de unha larga. Parece até que é mais uma unha masculina, né? Só que aí, claramente, é uma unha ruída, super quadrada e larga. Então, dá pra perceber que ela é ruída e a cabeça do dedo aqui, ó, ela sobrepõe a unha. Ou seja, aqui eu preciso preparar essa parte aqui, passar uma broquinha de cutícula mesmo, broquinha diamantada de manicure russa, daquelas de bolinha ou daquelas cônicas mesmo, bem diamantada, para não machucar. Só para poder preparar mesmo, dar uma afinada aqui nessa parte da cabeça do dedo, no caso. E aqui eu não faço encaixe de molde de maneira alguma. E não coloco fibra diretamente também. Essa unha claramente é uma unha ruída, onde a cabeça sobrepõe a unha. Então, eu tenho que fazer uma reconstrução de leito para depois fazer a aderência da fibra, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma reconstrução de leito. Aqui, ó. Vou depositar gel aqui em tudo, fazer a reconstrução de leito todinha na unha. Já bem arredondadinha no caso, né? Pra depois fazer a aderência da fibra, tá?
Depois que eu fizer a reconstrução de leito até aqui, faço o lixamento para ficar bem arredondadinho. Aí sim, eu faço a aderência da fibra. E quando a unha é muito ruída assim, eu posso dar uma afunilada aqui na hora da aderência, como se fosse fazer uma bailarina mesmo, tá? Porque se eu deixar ela super linear, na hora de fazer a curvatura, se a bochecha do dedo for muito grossa, se o desse dedo for muito cabeçudo, vai ser muito difícil manter essa curvatura. Pode ser o melhor produto que for, tá? Essa unha vai ficar tipo um pé de pato mesmo. Então, eu sempre indico afunilar a fibra nesses casos aí de unha ruída e reconstrução de leito. E não fazer um alongamento extremo, tá? Uma unha muito grande, um alongamento muito grande, porque o leito não aguenta um alongamento muito grande, tá? Então, na primeira aplicação, sempre afunilar e fazer uma unha não tão grande, uma unha mais curtinha. E também eu indico o formato mais arredondado para esse tipo de unha, tá? Dá para fazer no quadrado tranquilamente. Faz a aderência da fibra em modo de funil, do jeito que eu mostrei aqui, para na hora de fazer a curvatura não ficar aquela coisa muito aberta por conta do dedo cabeçudo. Mas para essa anatomia dessa unha aqui, eu indico o modo arredondado, uma mini almond ou uma ovalzinha mesmo, tá? Que fica com aspecto mais, como que eu posso dizer assim, combina mais com esse tipo de unha, tá? Mais harmônico, essa é a palavra. Aqui tem outro formato. Esse formato ele é bem interessante, essa anatomia aqui. Deixa eu aumentar. É um dedo comum, só que a unha ela é mais cavada para dentro, tá vendo? Ela tem pouca lâmina. Ou seja, a bochecha desse dedo aqui, ó, essa parte da bochecha aqui, ela sobrepõe as paredes laterais da lâmina, tá? É uma unha que parece ser ruída, não encaixaria o molde aí também, não daria de jeito nenhum. Aí teria que ser fibra, mas também tem que ter reconstrução de leito, tá? Faça reconstrução de leito. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso afunilar esse dedo para eu conseguir visualizar onde eu vou colocar produto, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a presilha e vou colocar por baixo do dedo, assim, ó. Vou pegar a presilha e vou colocar aqui por baixo do dedo, assim, prendendo, pra poder puxar mesmo esse dedo aqui, ó, e visualizar melhor, tá vendo? Se eu deixar assim, ó, dá pra aparecer, tá vendo as bochechinhas do meu dedo aqui, ó. Dá pra aparecer as bochechinhas do meu dedo. Eu colocando a presilha aqui embaixo, cuidado pra não machucar, eu indico até fazer isso com a presilha de acrílico, que ela é um pouquinho mais fraca, ela não tem tanta pressão quanto a de alumínio, tá? Então, eu pego a presilha aqui por baixo e puxo aqui, ó. Pra poder ter uma melhor visualização da lâmina, faço a reconstrução de leito e aplico a fibra, tá bom? E esse formato aqui, que é um formato mais amendoado, ele cresce desse jeito mesmo, no modo afunilado e arredondado, tá? Dá pra fazer aderência de fibra tranquilamente aí também. E até dá pra fazer encaixe de molde, tá? Só que precisa ter cuidado, porque como vocês podem ver aqui no desenho, a unha dessa pessoa, ela é extensa, vamos dizer assim, só que ainda não aparece borda livre aqui. Ou seja, essa pessoa tem uma unha muito carnuda por baixo, ou seja, ela tem excesso de hiponíquel. Então tem que ter muito cuidado. O que eu quero dizer com isso? A unha dela ultrapassa a parte distal do dedo, tá? Ultrapassa mesmo, como se tivesse borda livre, mas ela não tem a borda livre aqui, tá vendo? Ela tem hiponíquel por baixo, ela tem excesso daquelas carninhas por baixo. Então, na hora de fazer a aderência do molde, é muito perigoso. Se você não se sentir segura para poder fazer o corte direitinho, tem que fazer o corte perfeito aí, porque essa unha, ela cresce arredondada na ponta, tá? Então, tem que fazer um corte perfeito para não machucar o hiponíqueo. Não faça se você não tiver segurança, só faça a aderência da fibra mesmo. Tranquilamente, dá pra fazer a aderência da fibra pra poder fazer o alongamento, tá?
E tem um último formato aqui. Deixa eu aumentar para ver melhor. É uma unha comum, curta. Isso não quer dizer que ela tá roída, mas aqui ela tem uma parte menor, tá vendo? Pode ser que a pessoa tenha ruído aqui, ou pode ser quebra mesmo de unha fraca demais. E ela ficou desregular aqui. Ela ficou irregular no caso, né? Então, o que acontece? Dá pra fazer o encaixe de molde aqui tranquilamente, tá? Porque você vê que a cabeça não sobrepõe a lâmina. Não precisa fazer reconstrução de leito, porque tem leito pra caramba aqui, não tem necessidade. Então, o encaixe de molde aqui, você sabe que essa partezinha aqui, que ela é mais extensa do que essa, então você tem que cortar, fazer o corte do molde mais para esse lado aqui, para poder encaixar direitinho, tá? É sempre assim, quando um lado for maior que o outro, você tem que cortar mais esse lado para poder encaixar direitinho, tá? Então, encaixando o molde dá para fazer tranquilamente. E aqui, fibra total. Total dá para fazer fibra sem precisar de reconstrução de leito, tá? Ó, fibrinha, ponto zero a ponto zero, sempre aqui, ó, no meiozinho da lâmina. Dá pra fazer tranquilamente a aderência de fibra linear e simétrica, tá? Então, esse tipo de unha arredondada aqui é tranquilo para poder fazer aderência de fibra e encaixe de molde. Só tem que fazer o corte do molde direitinho para fazer o encaixe, tá bom? Então, assim, deu para poder explicar direitinho. Saber identificar é muito importante. Deixa eu voltar a câmera aqui para mim. Para eu falar com vocês, olhando nos olhos. Deixa eu movimentar aqui. Aumentar um pouquinho o tripé. Então, assim, é muito importante. Eu coloquei a ring light aqui, mas eu nem liguei a luzinha, mas acho que a iluminação tá boa, né? Deixa eu ligar agora pra ver. Vai ficar bem melhor. Podia ter ligado antes, mas tudo bem. A gente já tá no finalzinho da live. Eu espero que tenha dado pra poder esclarecer esses erros comuns que a gente comete, tá? Ai, vou colocar essa luzinha aqui. Esses erros comuns que a gente comete na hora da preparação da lâmina. E eu acho que eu consegui explicar, mesmo que superficialmente, né, mesmo que por cima, a questão de identificação da unha da pessoa. Precisa saber a anatomia da unha, do geralzão, para você saber identificar o tipo, o formato mesmo da unha da sua cliente, para você saber qual método usar. Nem todo tipo de unha dá para você fazer aderência de fibra, nem todo tipo de unha dá para você fazer encaixe molde, nem todo tipo de unha dá para você fazer tip. Então você precisa saber a anatomia da unha para fazer esse comparativo, essa análise e ter a certeza de qual método usar na unha da sua cliente, tá? Então, essa foi a nossa primeira live de muitas que terão, tá? Tô me comprometendo aqui com vocês em fazer essas lives semanais. Serão de 1 a 2 lives por semana, tá? Mais conversativas assim mesmo. E terão sim lives de procedimento, porque eu sei que nail design, seja iniciante, seja quem tá querendo entrar, seja quem nem é nail design ainda e quer ser uma nail design, ou até aquelas que já são bem avançadas, que já sabem bastante coisas, gostam de procedimento. Então, além dessas lives comunicativas, conversativas, explicativas, mais teóricas, nós vamos ter práticas sim, tá bom? Mas vão ter os dias certinhos das práticas e os dias certinhos de conversação mesmo, de interação com vocês. Não preciso que vocês interajam comigo também, tá?
Então essa live, para quem não conseguiu assistir agora, ela vai ficar gravada, eu vou salvá-la no IGTV e você vai poder assistir depois. E qualquer dúvida que você tiver, qualquer coisa que você queira falar mesmo, você pode colocar nos comentários, tá? Que eu vou responder e a gente talvez até possa fazer outra live com aquele comentário, tá bom? Daí vai ser de acordo com o tema que a gente for fazendo semanalmente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por estarem comigo aqui até neste momento e interajam comigo, tá? Tirem suas dúvidas, o que eu puder ajudar, eu vou ajudar para você crescer cada vez mais. O comércio, ele tá... O comércio não, essa área, no caso, né? Ela tá crescendo muito e tem espaço para todo mundo, tá? Não fique com medo de entrar no mundo do nail design só porque já tem muita nail design, muita nail design mesmo no mercado, tá bom? Não tenha medo e eu tô aqui para poder ajudar vocês, para poder dar suporte mesmo, tá bom? Muito obrigada, vou deixar a live salva aqui, uma boa noite para vocês e eu vou avisar, sempre vou avisar no dia mesmo, ou um dia antes, ou então vou fazer uma escalinha, vou sempre deixar avisado nos stories quando que vão ser as lives, tá bom? Sempre vou avisar antes, tá bom? Beijão, obrigada, gente. Tchau!